Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Quantos trouxeram uma palavra do Senhor? Abra comigo o livro de Atos, no capítulo 12. Quantos encontraram? Diga amém. Atos capítulo 12, versículo de número 8. Versículo de número 8, a parte B, diz assim: ponha a tua capa e venha comigo, ordenou o anjo do Senhor. Amém? Diga assim: põe a sua capa. Mais autoridade: põe a sua capa. Os homens estão mais cheios da unção. Vamos lá, põe a sua capa. Ui, você viu? E diga assim: e venha comigo. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. No capítulo 12 do livro de Atos, conta um pouquinho da perseguição de Herodes contra a igreja primitiva. No início do livro de Atos, quando a igreja se inicia ali a pregar a palavra de Deus, ela começa debaixo de muita autoridade, de muita unção. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos, e era tanta unção, assim como hoje, que pessoas falavam em línguas repartidas. A partir desse momento, iniciou-se a igreja debaixo de muita graça e debaixo de muita unção. E a palavra diz que a igreja, ela crescia de uma forma esplendorosa. Sabe por quê? Porque quando nós temos a unção de Deus, quem faz a diferença é o Senhor em nossas vidas. E aonde tem a presença de Deus, se multiplica. Se multiplica. E assim também começa a perseguição contra a igreja. Se você ler desde o princípio do livro de Atos, você vai ver que ali morre o primeiro homem por causa da palavra do Senhor Jesus. E o nome dele era quem? Estevão. E no capítulo 12 diz assim que Herodes, por achar graça no que estava acontecendo, manda matar mais um servo do Senhor. E o nome dele era Tiago, o irmão de João. E diz mais o versículo de número 3: ele achou graça e manda também matar a Pedro, um dos discípulos do Senhor. Só que quando ele manda prender a Pedro, porque ele queria matar, a palavra do Senhor diz no verso de número 5, que quando Pedro estava preso, existia uma igreja que orava por Pedro incessantemente. O versículo 5 diz assim: mas a igreja continuava a orar, olha só o que diz, com fervor pela vida de Pedro. A oração era fervorosa pela vida de Pedro. Pedro era aquele que proclamava a palavra do Senhor, e existia uma promessa sobre a vida dele. E a Bíblia diz no verso de número 6 que Pedro estava dentro de uma prisão, guardado por 16 homens. E do versículo 6 em diante, você vai ver que a intenção de Herodes era o quê? Esperar que a festa da Páscoa passasse, para que ele apresentasse ao público, porque ele viu que os judeus estavam muito contentes com tudo que estava acontecendo, com as perseguições, com as matanças. Então ele queria que a festa passasse, pastor Tiago, para apresentar a Pedro, um grande discípulo, aquela multidão,
para fazer aquela propaganda, né? Aquela propaganda também política, para depois matar a Pedro. Só que a Bíblia diz que um dia antes de que acontecesse isso, a história diz que o anjo do Senhor visita a vida de Pedro. Aonde? Dentro daquela prisão. Pedro estava preso, guardado por 16 homens, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor visita a vida de Pedro. Sabe através de quem? Através de um grupo que orava pela vida dele. Quem sabe você ora pela vida do seu esposo e pensa que Deus não está trabalhando. Você que está equivocada, porque enquanto você ora, o anjo do Senhor visita a sua casa. A intenção de Herodes em deixar Pedro preso dentro daquela prisão, em primeiro lugar, era tirar a sua capa. A Bíblia diz que dentro daquela prisão, Pedro estava sem capa. E nós lemos um versículo que diz isso. Nós lemos aqui o versículo que o anjo do Senhor disse o que é para ele? Pedro, põe a sua capa. Não é verdade? E a capa naquele tempo tinha uma importância muito grande, porque ela identificava quem a pessoa era. Então aquela capa para Pedro era de muita importância, porque significava através daquela capa que ele era um ministro, que ele era um profeta, que Deus usava a vida dele. Só que dentro daquela prisão ele estava sem a sua capa. A segunda coisa, no verso de número 6, a Bíblia diz que Pedro estava acorrentado. Procurei na sua Bíblia, versículo de número 6, diz assim: Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados. Além de ele estar envolto e guardado dentro de uma prisão, além de ele estar guardado também por 16 homens, ele estava acorrentado no meio de 2 homens. Olha o quanto que Pedro era importante. E olha como Herodes tinha medo de perder ele. A terceira coisa, a intenção de Herodes em colocar Pedro dentro daquela prisão era de tirar a sua liberdade. Porque Pedro ali dentro não podia pregar. Pedro ali dentro, ele não podia fazer aquilo que Deus havia chamado para que ele fizesse. Porque o chamado de Pedro era pregar o evangelho. Mas ali dentro ele não podia fazer isso. Então a intenção de Herodes era de tirar a liberdade dele de fazer aquilo que Deus havia colocado sobre as suas mãos. Então perceba que a intenção dele ficar guardado lá dentro era porque ele era muito precioso. Era porque ele estava incomodando a sociedade naquela época. Você está entendendo o porquê que o diabo quer te deixar preso nas coisas desse mundo? Você consegue entender o porquê que o diabo quer te acorrentar com o pecado? O porquê que o diabo ele quer nos escravizar com as coisas desse mundo? Porque ele quer tirar a nossa liberdade de adorar o nome santo do Senhor Jesus. Porque quando nós somos contaminados com o pecado, nós não conseguimos mais sentir a presença de Deus. Portanto, se há alguém aqui nessa noite que está preso, que o diabo tirou a sua liberdade de fazer a obra de Deus com um pecado, quem sabe o diabo tirou a sua liberdade de adorar a Deus com alguma coisa que aconteceu na sua vida, hoje o anjo do Senhor já está nesse arraial para libertar a sua alma do cativeiro de Satanás. Você crê nisso? Ele vai libertar. Presta bem atenção. Há muitas pessoas nos dias de hoje que já perderam a sua capa. Verdade. Tem pessoas que nós conhecíamos outrora que era uma bênção. Uma bênção. Mas o diabo conseguiu aprisionar ele em alguma coisa que fez com que ele deixasse a sua capa de lado. Porque não é Deus que arranca, é você. Sabia disso? É você. Pastora, como assim que é eu que arranco? Quando você peca, sabe o que acontece? A Bíblia diz que isso faz separação de você com a presença do Senhor. Então quando eu faço algo que desagrada ao Senhor, eu estou renunciando àquilo que Deus colocou em minhas mãos.
É por isso que há muitas pessoas nos dias de hoje que já não estão mais com a sua capa profética. Há muitas pessoas que deixou o chamado de louvor do lado, a sua capa de autoridade de lado. Há muitas pessoas que hoje já não querem mais fazer a obra do Senhor, porque o diabo conseguiu aprisionar e você deixou a capa de lado. Você deixou a capa de autoridade, a capa ministerial. Tem pessoas que nós olhamos hoje para ele e para ela, você já não consegue mais ver ela e ele como era antigamente. Você sabia que há estudos que dizem que a sua vestimenta diz quem você é? A sua forma de se vestir, ela traduz a sua personalidade. Sabia isso? Sabia disso? Um exemplo. Tem pessoas que você vai visitar ele meio-dia e ele está ainda com um pijama de dormir, né? Normalmente são as mulheres, né? Então quando eu encontro alguém assim, vou na hora do almoço, encontro a irmã com um pijama de dormir. Isso quer dizer o quê? Que a estima dela está baixa, que quem sabe aquele dia ela não queria acordar, aquele dia ela queria dormir o dia todo. Você está entendendo? Por que tem pessoas que gostam de expor o seu corpo na sua vestimenta? Faz questão de pegar e colocar uma sainha tomara que me possua. Você pode perceber? Por quê? Faz questão de colocar aquela maquiagem forte, porque tudo que é excesso, te falta alguma coisa. Tudo que é excesso é porque está te faltando alguma coisa. Então há muitas mulheres, exemplos, um exemplo eu vou dar aqui, que por exemplo, quer receber um elogio de um homem. Quem sabe não recebe em casa, então ela quer ouvir lá fora. Então ela faz questão de colocar uma roupa justa, para quando sair lá fora, alguém dá uma assoviada, né? Não é verdade? Oh! Só que a vestimenta mostra quem ela é. Tem outras que já são mais pacatas, que gostam de roupa mais comprida. Então você consegue identificar tanto um homem quanto uma mulher através da sua vestimenta. Você está entendendo o porquê que a capa nesse contexto histórico era muito importante? A capa dele era muito importante. Tanto que a Bíblia diz algo muito tremendo, que quando o anjo chega dentro daquela prisão, o que acontece? Ele vai lá, acorda Pedro, não é verdade? E diz para ele: pega a sua capa. Você pode ler aí na tua Bíblia. O anjo, a primeira coisa que faz é falar isso. Sabe por quê? Porque Herodes estava de olho na capa de Pedro. Estava de olho. Mas sabe o que me chama muita atenção nessa história? É que enquanto Herodes movia aqui na terra os pauzinhos para acabar com Pedro, a Bíblia diz que Deus movimentava os céus em favor dele. Como assim, pastora? Versículo de número 5 diz que Deus, ele move a igreja para orar por ele. Coisa linda isso. Às vezes você está lá na tua casa e o Espírito Santo fala assim: ora pela Joaquina. E você fala: mas Deus, faz tempo que eu não vejo a Joaquina. Mas é Deus movendo o mundo espiritual. Herodes movia aqui na terra e Deus movia lá no céu. Sabe o que é isso? O diabo move pessoas aqui contra você. Aí Deus olha lá do céu e diz assim: você está achando que eu vou deixar isso barato? Espera aí que eu também vou movimentar aqui os céus. Aleluia! Deus movimenta os céus. Ele manda o anjo dentro daquela prisão. E uma das primeiras coisas que acontece dentro daquela prisão é que aquele anjo traz luz dentro daquele presídio. Se ele traz luz, porque a Bíblia diz que um clarão entrou dentro daquele presídio. Se entrou aquele clarão é porque ele estava em trevas. E é verdade. Toda pessoa que ela é aprisionada por Satanás, além dela perder a presença de Deus na vida dela,
ela vive uma vida escravizada, oprimida. Você pode perceber, a mente é atribulada, o coração é fechado, só tem o que não presta na boca dela. Mas por quê? Porque Herodes quer a capa. Ele quer a capa, pastor Carlos Alexandre. É por isso. Então ele faz de tudo para colocar vidas dentro de um presídio, em uma escuridão. Você consegue andar no escuro? Eu creio que ninguém consegue andar no escuro. Então uma pessoa que está presa, que está numa escuridão, ela não consegue se movimentar. E é aí que eu entendo o porquê que tem pessoas que passam ano e sai ano, ela só quer ficar sentado no banco da igreja. O Senhor diz que tem algo na vida dela, mas ela está lá presa. A capa está na mão de Herodes. O Senhor disse: eu tenho uma autoridade para colocar na vida dela, mas ela não entende. Fica nessa escuridão, fica nesse presídio espiritual. E o Senhor está dizendo nessa noite: ei, eu tenho uma capa para você. Eu tenho uma capa para você. Sabe o que é mais interessante? Se você ler o versículo de número 8, o anjo do Senhor viu que Pedro não tinha a sua capa sobre o seu corpo. Porém, você não vê aqui nesse texto que o anjo vai lá e pega a capa, Nara, e coloca em Pedro. Você vê o anjo do Senhor falando aqui: Pedro, pega essa capa, coloca nos seus ombros e me segue. Sabe o que é isso? Estou esperando Deus falar que é para eu fazer a obra de Deus. Não vai falar, porque você já sabe que Ele tem uma obra na sua vida. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu não vou colocar capa nos seus ombros. Você já sabe que você tem uma chamada. Quem tem que pegar a capa é você. Quem tem que fazer é você, diz o Senhor. Talvez você pode dizer assim: mas pastor, a minha capa eu já perdi faz tempo. Faz tempo que eu já não louvo mais. Faz tempo que eu já nem oro mais. Faz tempo que eu já não toco mais. Faz tempo que eu não falo de Jesus para ninguém. E o Senhor está dizendo hoje: cadê a sua capa? Cadê a sua capa? Ei, Pedro, aonde está a sua capa de autoridade? Em homem, que lá dentro da casa quem manda é a mulher. Cadê a autoridade sacerdotal lá dentro da tua casa? Vai deixar a capa na mão da tua mulher até quando? Mulher tem que fazer a frente de tudo. Tá tudo errado esse negócio aí. Porque a capa está nas suas mãos. Como a gente tem visto por aí, homem deixando a capa na mão da mulher. Tá, ó. Aí as coisas tudo emperradas, as coisas tudo amarradas e não entende. É porque a capa não tem que ficar na sua mão. Viu, mulher? A capa tem que ficar na mão do seu esposo. A igreja está entendendo? Então chega em casa hoje e fala assim: mulher, negócio é o seguinte, a partir de hoje o negócio é comigo. Somente os irmãos que não foram no retiro, chupa essa manga até o caroço, viu? Vai chegar em casa e falar assim: mulher, negócio é o seguinte, o negócio está comigo agora. Você vai ver o que Deus vai fazer lá na tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Então o anjo manda ele pegar a capa e diz: segue. Quando o anjo diz segue, Pedro ficou tão assustado, ele pensou que era uma visão, diz o texto. Porque o sobrenatural é assim, não é verdade? O sobrenatural é assim. O anjo ia guiando ele, o anjo ia indo, guiando, e Pedro atrás.
Talvez você pode dizer assim: pastora, eu estou tão perdida no meu ministério. Experimenta pegar a capa hoje. Você vai ver se o anjo não vai te guiar e vai te tirar desse calabouço. Você vai ver se o anjo do Senhor não vai te guiar e não vai tirar você desse presídio. Quando o anjo tira ele de dentro daquela prisão, anda algumas quadras para fora da prisão, a história diz que cai a ficha de Pedro. Meu Deus, é o anjo mesmo. Consegui passar por todos esses homens. E sabe o que é o mais lindo disso tudo que eu estava esquecendo? Olha que Deus é tão maravilhoso, tão lindo, tão tremendo, que outro dia eu estava conversando com um rapaz aqui na recepção da igreja. E ele disse que a vida dele estava toda amarrada. E quando só dele me contar um pouco da história dele, irmão, me deu um sono, verdade. Olha o mundo espiritual. Ele começou a contar a história dele, foi me dando um sono assim. E eu senti que a vida dele é uma batalha muito grande. E para aqueles que estão acorrentados, eles pensam que vai ser muito difícil de ser liberto. Presta bem atenção. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor entrou dentro daquela prisão, só em um toque que ele deu em Pedro, só em uma palavra que ele liberou na vida de Pedro, as prisões que estavam sobre a mão de Pedro, as correntes que estavam sobre a mão de Pedro, a Bíblia diz que caiu por terra. Em uma palavra. Sabe o que é isso? Hoje, através dessa palavra, se você crer, não será diferente. Aquilo que te prende vai soltar. Aquilo que te amarra, o Senhor vai cortar. Aquilo que te oprime, o Senhor vai quebrar. Aquilo que te atribula, o Senhor vai colocar por terra. Se você crer, uma palavra que Deus liberar dos céus, você será liberto nessa noite. Você será liberto. Pedro, quando chega na casa dos seus intercessores, porque ele foi lá na casa do grupo que estava orando por ele, a Bíblia diz que quando ele começa a chamar, bater na porta e chamar por alguém, que estavam todos lá orando. Imagina um Pentecoste, né? Porque crente é barulhento para orar. Imagina o povo lá orando, glorificando, e de repente alguém bate na porta. A Bíblia diz que uma menina vai para atender a porta e se surpreende, porque lá estava Pedro. Ela volta para o grupo de oração e traz a notícia. Ela falou assim: gente, o negócio é o seguinte, vocês estão orando por Pedro? Pedro está lá fora. Mas aqueles que oravam até ficaram surpresos e nem acreditaram. Acharam que fosse, sabe quem? O anjo de Pedro. Sabe o que é isso? O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão profundo. O que Deus vai fazer na tua casa vai ser tão tremendo, que pessoas, quando olhar para você, não vai acreditar. Vou fazer igual os intercessores de Pedro. Será? Sabe aquela pessoa que você ora? Aquela pessoa que você apresenta a Deus? Eu profetizo que vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida desse povo. Quando essa pessoa por quem você ora chega lá na tua casa, você não vai nem acreditar, porque Deus vai fazer a obra. Você não vai nem acreditar, porque lebai chomendecai, lebassuri que me darácia, porque o que Deus vai fazer é grande, diz o Senhor. É grande. E quando eu estava lá na minha casa lendo essa história, o Senhor disse assim para mim: diga para minha igreja que há muitos do que estarão lá que estão com a sua capa aposentada. O Senhor dizia para mim hoje à tarde: eu vou levar pessoas lá que está com a sua capa de autoridade, capa de profeta, capa de liderança, capa de levita encostado, capa de obreiro encostado. Eu disse: e aí, Senhor? E o Senhor disse assim para mim: se eles quiserem hoje retomarem a sua capa e tirar das mãos de Herodes, o Senhor vai trazer um renovo sobre essas vidas.
saiu. Retome a tua capa. Se coloca na posição que Deus te chamou, diz o Senhor. Herodes está perseguindo, sempre vai ter Herodes, mas você não pode abandonar a sua capa. Essa prisão que você está, presta bem atenção. O diabo nos prende, ou é no trabalho, ou é no dinheiro, porque agora o povo está naquela era de querer comprar as coisas, né? Querer ter, né? É um tal de, agora eu tenho que ter minha casa. É uma preocupação com as coisas dessa terra. E Deus fecha cada vez mais as portas. Você pode perceber. Quando você começa, vou falar de novo. Falei outro dia, mas vou falar de novo. Quando você começa a se preocupar muito com essas coisas da terra, não é que Deus é contra, não. É porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você se preocupa muito com as coisas dessa terra, Deus vai lá e fecha as portas. Aí quando você começa a se preocupar com a sua vida espiritual, Deus vai lá e abre as portas. Porque é assim que Ele trabalha. É assim que Ele faz. Porque quando o diabo consegue te prender aqui nessa terra, presta bem atenção, você relaxa. O que Pedro estava fazendo dentro da prisão? Estava dormindo? É assim que diz o texto. Pedro tinha que estar orando. Pedro tinha que estar com a boca no pó, pastor Tiago. Outro dia ele ia ser morto. Ele estava descansando no Senhor. Será? Porque a prisão faz isso, irmão. Quando você fica preso nessas coisas dessa terra, você não ora mais, não jejua mais. Pode perceber. Se preocupa muito com as coisas dessa terra, nem você já quer encostar os seus talentos. E daí vai na igreja lá de vez em quando. O temor vai indo embora. Porque é assim que acontece. Relaxa. Deixa eu te falar um negócio. Só que você precisa saber de uma coisa. Herodes não está brincando, não. Herodes, aquele que persegue a igreja, não está brincando. Ele quer a nossa capa. E daí? Você vai dar a sua? Pergunta para esse irmão que está do teu lado. Você vai dar a tua capa para Herodes? Vai dar a sua capa, Varão? Vai dar a sua capa? Vai dar, pastor Tiago? Solange, vai dar a sua capa para Herodes? Seja profeta agora, olha bem dentro do olho desse irmão. Fala para ele, e aí, como é que está a tua capa? Telebácia. Fala aí, como é que está a autoridade de Deus na sua vida? Pergunta aí, onde você deixou a tua capa? Lá no boteco? Lá na casa de prostituição? Ei! Aonde você deixou a tua capa? Lá naquele Instagram? Aquela porcaria do inferno. Só tem prostituição nessas redes sociais, né? É um demônio que está ali, pendurado nessas pragas do inferno, irmão. Às vezes a gente quer ver um recado, alguma coisa, aparece aqueles trem, né? Coisado, né? Vocês entenderam, né? Aqueles diabão. Que isso, gente? Outro dia eu fui olhar o Instagram, apareceu um trem, negócio lá. Eu falei, que isso, Jesus? Essas porcarias ninguém bloqueia, né? Onde você deixou a tua capa? Deixei minha capa há 10 anos atrás, pastora. Quando eu briguei com a minha irmã, quando eu briguei com a minha mãe, não liberei perdão. Depois daquele dia as coisas não se resolvem na minha vida. Deixei a minha capa, pastora, quando eu não perdoei. Deixei a minha capa, pastora. E aí? Vai continuar dentro desse presídio? Vai continuar ainda dentro dessa cadeia? Ou você vai sair para fora? Porque o anjo está doidinho para dizer para você: sai para fora! O anjo do Senhor está doidinho para dizer para você: pega a sua capa e volte a me adorar.
pegue a sua capa e volte a fazer a obra de Deus. Nelabai, Turi reviesse, que levasse a camandara suri que me darácia. Eu sinto Deus trabalhando aqui nesse ambiente. Já tem prisões sendo abertas aqui nesta noite. Xelebruce, já tem levasse que me dará sume decaia. Já tem correntes caindo por terra. Retome o seu posto. Retome. Se é pastor, retome o seu posto. Se é presbítero, retome o teu posto. Se é obreiro, retome o teu posto. Retome, retome, retome aquilo que Deus tem para a sua vida. Retome o seu posto, levita. Chega em casa, pega aquele playback que está empoeirando, começa a ensaiar novas músicas. Começa a ensaiar. Ei, você que tem chamada, chega em casa, já pega a sua Bíblia, que parece que nunca foi usada, e começa a ler. E diga: Senhor, eu quero o meu lugar de volta. O diabo me tomou. O adversário roubou a minha capa. Mas nessa noite você vai dar um brado para Herodes e vai dizer: Herodes, eu quero a minha capa de novo. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós. O favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando